Marcos Miranda, que vai falar sobre os nossos adversários. Sou eu mesmo. É o André que faz isso sempre, né? Então, como vocês podem ver ali, o tema de hoje é nossos adversários. E vocês sabem por que eu pus essa figurinha simpática aqui? Vocês sabem? Se funcionar aqui. É porque adversário vem do hebraico. E no hebraico, adversário se fala Satanás. E no grego se traduz como diabolos. Foi por isso que eu pus esse símbolozinho. Nossa, não está funcionando. Por isso que eu pus ele assim, mais simpáticozinho, né? Espera só um minutinho que o cursor não está funcionando. Não, peraí, filho. Acho que é só o contato. Então tá bom. Okay. Ops. Então vamos lá, agora para valer. E por que eu estou dizendo de gregos e de hebraico? Porque há aproximadamente 4.000 anos atrás, a espiritualidade percebeu que era preciso advertir a humanidade com relação a este problema tão grave que era dos nossos adversários, da influência dos espíritos nas nossas vidas. Então eles se reuniram lá em cima e começaram a falar, como é que nós vamos fazer para poder alertar a humanidade, 4.000 anos atrás, sobre este problema. Aí sugeriram lá, né, vamos usar o Facebook. Mas era 4.000 anos atrás. Falaram, não tem Facebook. Então o WhatsApp. Não tem WhatsApp. Vamos pôr no Jornal Nacional. Mas o Cid Moreira, que é bem velhinho, nem ainda tinha. Então era preciso arrumar uma maneira de alertar a humanidade sobre este problema gravíssimo. E qual era o melhor meio de se fazer isso? Era através da mediunidade. Não é? Então, um dos membros superiores lá da espiritualidade falou assim, olha, tem um sujeito lá na Terra que é um canal de comunicação fantástico. Nós já mandamos lá uns 10 mandamentos, ele já pegou direitinho, nós já fizemos várias coisas e ele é um médium fantástico. Então, vamos usar este médium aí para transmitir essa mensagem tão importante. Né? Mas aí eles pensaram, falaram assim, poxa vida, mas qual vai ser a melhor forma de passar essa mensagem tão importante para a humanidade? Aí eu pergunto para vocês, quando vocês querem explicar alguma coisa importante para uma criancinha, o que vocês fazem? Como é que vocês fazem para que ele preste atenção e para que ele aprenda a lição? Usar a metalinguagem. Metalinguagem? Isso é um português bonito, né? O que é uma metalinguagem? Não, usar a mesma linguagem. A mesma linguagem. Tá. Eu entendi metalinguagem. Olha isso. Né? Mas como é que a gente conta as coisas para as crianças? A gente conta historinhas, não é? Aí a gente vai lá e vai explicar para os filhos, aí a gente conta uma historinha para eles, porque se vocês contarem uma historinha para a criança, ele vai guardar na memória, porque é na mesma linguagem dele. E foi isso que a espiritualidade fez. A espiritualidade pegou Moisés e falou, Moisés, você vai contar uma historinha
para esse povo, para eles poderem entender, porque 4.000 anos atrás, convenhamos, nós éramos ainda bem fraquinhos, né, como humanidade. E qual foi a historinha que Moisés contou para nós? Para contar todo este processo de influência espiritual, de processo evolutivo, de tomada de decisões, de tudo mais, né? É a velha história que nós já conhecemos, né? Ele veio lá e falou assim, bom, então nós vamos usar símbolos. Aí nós vamos usar o símbolo de uma cobra, o símbolo de um homem, o símbolo de uma mulher e o símbolo de Deus. Mas é uma história. Vocês que têm uma vida mais campestre, mais agreste, vocês já toparam com alguma cobra e ela virou para você e falou assim, bom dia, seu fulano, tudo bem com vocês? Alguma cobra já conversou com vocês? Mas essa aí conversa, porque é uma história. Então essa cobra é uma cobra de verdade? É um símbolo. Então foram usados símbolos. O símbolo de um animal, cobra, o símbolo de um homem, o símbolo de uma mulher e o símbolo da divindade, que é Deus. Então são símbolos que nós temos que ter em mente, que estão envolvidos nessa história. Agora, nós já precisamos de historinha para entender as coisas? Ou nós já, talvez um aqui, aqui na sala acho que só um que precisa, né? O resto precisa? Então vamos procurar compreender a história que está aqui, que Moisés procurou passar para nós. Então, o primeiro símbolo é uma cobra, né? E aí ficou a maçã, coitada, eu não gosto de maçã, então vamos mudar. Porque a Bíblia não fala que é maçã. Eu não sei quem que inventou que o que a cobra ofereceu era uma maçã. Então vamos deixar a jaca, que eu também não gosto, mas para a gente tirar. Não tem maçã na história, gente. A cobra tem, mas maçã não tem. Tá bom? Então fica a fruta que vocês quiserem aí. Porque é a fruta do conhecimento do bem e do mal. Não é uma maçã. Tem nada a ver. Agora tem a cobra. Agora, qual é o símbolo? Quais são as características da cobra que é importante a gente ver para este símbolo que Moisés quis colocar na história para nós? Então, como é que é a cobra? A cobra rasteja. Não é isso? Ela se esguia, não é isso? Ela entra nos vãozinhos, não é assim? Ela se esconde e a gente nem vê, não é? Não é que nem o cachorro, por exemplo. Se o cachorro entra na casa, você olha e fala, o cachorro entrou aqui, vamos tocar, né? Ou o elefante, né? Se a pessoa, um elefante entrar na tua casa, a gente vê logo, né? Mas a cobra, quando ela entra na nossa casa, a gente não vê. Ela entra quietinho, só vai, cisga. Quando você menos espera, você puxa uma cadeira, puf, dá de cara com a cobra. E a hora que você dá de cara com ela, como é que ela está? Já pronta, armada para dar o bote. Não é assim? Então é símbolo. Vocês estão entendendo a imagem? A imagem é muito importante para a gente entender essa historinha. Tirando a anaconda, né? Como é que chama a anaconda lá em português? A sucuri. Que a sucuri luta, mas todas as outras cobras, e essa cobra não é a sucuri, com certeza, né? Todas as outras cobras, elas brigam com a gente? Não. A cobra vem, dá o bote, pica e cai fora. Não é assim? Traiçoeira. E ela dá o bote e o veneno dela nos imobiliza. E se a gente não cuidar, o veneno dela mata. Vocês estão entendendo por que é uma cobra? O que a imagem, o que a história está querendo nos contar sobre esta personagem? Ela é traiçoeira, não é? Ela é sorrateira, ela é traidora. Né? Ela pega a gente na surdina. Ela dá o golpe e o golpe dela é certeiro. Né? Então, a gente tem que entender que essa cobra ainda, ela vai mais além, porque ela é pegada à matéria, ela é egoísta, ela é orgulhosa, ela é prepotente, e o pior, ela não se sente criatura de Deus, ela se sente que ela é adversária de Deus.
Vocês entendem? E depois nós vamos entender o porquê o adversário. E se ela se sente adversária de Deus, conclui-se que Deus, na visão dela, é adversário dela. Eles têm objetivos diferentes. Nessa história, além do mais, a cobra representa o vício e a paixão. E o pior, que esta cobra, ela sabe que está praticando o mal. Ela deseja praticar o mal. Ela tem prazer praticando o mal. E na visão dela, ela sai ganhando cada vez que ela pratica o mal. Chega de cobra? Chega, né? Vamos mudar. A mulher. Qual é a característica? Qual é o símbolo? Primeiro nós temos que ver. Primeiro, gente, isso aqui, ela não é uma mulher. A gente tem que desvincular, falar, toda mulher. Não. Ela é uma característica. Ele quer pegar certas características que essa personagem tem, que por azar tem a forma de uma mulher. Mas, acima de tudo, Eva, ela é voluntariosa. Porque ela age, ela atua, mas ela também é cheia de desejos. Ela é curiosa e ela está disposta a se arriscar, a correr risco para ver o que vai acontecer. Ela não é má. Ela não é má. Ela não deseja praticar o mal, mas ela oscila, ela balança. Tem hora que ela é boa, mas tem hora que ela não é tão boa. Tem hora que ela é humilde, mas tem hora que ela é orgulhosa. Tem a hora que ela pratica caridade, mas tem hora que ela é egoísta. E tudo isto por quê? Porque esta personagem, ela tem, acima de tudo, o interesse pessoal dela. Ela está pensando no que ela pode ganhar fazendo qualquer coisa nessa história. Então, essa personagem, a Eva, ela é egoísta, ela é orgulhosa, e ela toma atitudes, mesmo que ela saiba que não são boas, mesmo que moralmente ela saiba que aquilo não é bom, ela faz porque ela tem um interesse nisso. Ela acha que ela pode ganhar alguma coisa fazendo isso. Está ficando claro os papéis de cada personagem da historinha? Aí, por fim, tem o Adão, né, gente? O Adão é aquele lá, né? Não assume compromisso, também não sabe dizer não, né? Você sabe, quando Deus pegou ele no Fraga, o que ele falou? Não, sou eu não. Foi ela. Foi Eva, ela que deu aqui. Eu não tenho nada a ver com isso. Não vem jogar. Não, é ela. Se tem. É ela, não sou eu. Esse é o Adão. Tira o corpo fora. Né? Não assume responsabilidades. Né? Ele é pela omissão. Vamos deixar como é que está, para ver como é que fica. Não quer saber de nada. Ele é passivo. Mas ele aceita. Ele não se opõe. Não é isso? É aquele que, quando vê o mal, se omite. Isso aí não está certo. Mas eu não vou me meter com isso. Né? Adão não analisa. Quando Eva vem falar com ele, ele não, ele se deixa. Ele não faz reflexão. Ele não pensa nas consequências que aquilo pode dar. Ele não se conhece. Ele não é mau, mas não é bom. Não prejudica, mas também não ajuda. Ele é Zeca Pagodinho. Né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, e vai que vai. Nada. Né? Na contabilidade da vida, quando ele vai pesar lá o que é bom e o que é ruim, ele está negativo. Ele é um predador, é um consumidor. Como diz o Manuel, por exemplo, né, em outras casas, né, não aqui, tem muito Adão, né, que é aquele que só quer receber.
Ele vem na casa espírita todo domingo para receber o passe. Mas ele não oferece nada. Por exemplo, ele não pensa que pode arrumar as cadeiras, que se fica alguma coisa no chão ele pode pegar e jogar no lixo, né? Que se tem café da manhã é porque alguém fez, porque tem um trabalho a ser feito, não é isso? Se tem um almoço de domingo é porque alguém fez a comida e trouxe. Mas ele não se preocupa, ele vem aqui, come, se satisfaz, recebeu o que ele queria e vai embora, né? Ele não pergunta se tem conta para pagar, ou não. Ele vem para receber, né? Ele é muito bom em seus direitos. Os direitos dele ele sabe direitinho. Mas os deveres, nem deixa a vida me levar e vamos que vamos, né? O que acontece quando essa figura Adão desencarna? Vocês já imaginaram? Não, tem um livro. Tem um livro, não é um livro muito conhecido, mas tem um livro que conta a história do Adão, que conta a história de um sujeito igualzinho ao Adão quando ele morre. Não sei se vocês já ouviram falar deste livro, chama-se Nosso Lar. Não é? Porque o André Luiz era um Adão, não era isso? O André Luiz ficava na dele, né? De vez em quando fazia alguma coisinha boa, mas porque ele queria algo em troca, não é? Ficava ali, não era bem bom nem ruim, ia levando a vidinha dele, não é isso? E depois ele morre. Aí quando ele chega do outro lado da vida, ele descobre que quando ele estava vivo, quando ele estava encarnado, ele era um morto. E que quando ele morreu, ele estava vivo. E ele começa a entender da contabilidade da vida. E começa a aprender a dar, a se envolver, a ser atuante, a agir, a trabalhar no bem. Então é muito legal, se vocês não leram, ou que se já leram, procure ler o Nosso Lar de novo, mas com essa visão desse papel de Adão e dessa forma como muitos, não aqui, né? Mas aí fora, como muitos ainda vivem igualzinho a Adão, né? Só vem a nós o vosso reino e vai trabalhando, né? Então, tudo isso que eu procurei trazer para vocês são imagens, né? E só para vocês verem como a gente está bem sintonizado, né? Uma das melhores traduções da Bíblia é a Bíblia de Jerusalém. E o capítulo que fala sobre isso que eu estou trazendo para vocês é o capítulo 3 da Bíblia. E lá na Bíblia de Jerusalém tem uma nota de rodapé quando é o capítulo 3. E lá diz isso, ó. Talvez a intenção de um animal astuto, como o tentador, é apenas um modo de sugerir que o homem e a mulher só possam eles próprios censurar sua transgressão. O autor apresentaria como um diálogo entre a serpente e a mulher o que é o resultado de um processo humano. A atração do fruto proibido leva à transgressão. Então vocês entendem como é um símbolo? E a própria versão da Bíblia mostra todo esse simbolismo, tudo isso que está aí levando. Está claro até aqui? Está tranquilo? Então vamos ver a historinha? Então a historinha diz o seguinte, ela começa da seguinte forma, né? Lá na Gênesis capítulo 3, versículo 2. A serpente, que era o mais astuto, e aí a gente precisa abrir um parênteses aqui. O que significa astuto? Né? O astuto, diferente do inteligente, porque o inteligente, quando ele usa a inteligência dele, ele beneficia a todos que estão perto dele. O astuto, quando usa a inteligência dele, é para ganho próprio. Então, o astuto quer pegar o que ele conhece para levar vantagem em cima do outro. Não é isso? Então, olha lá. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos. Que Yahvé é Deus, né? Yahvé é Senhor, né? Só que eles não traduzem, né? Porque é uma palavra judaica, né? Yahvé Deus tinha feito. Ela disse à mulher, então, Deus disse, vós não podeis comer de todas as árvores do jardim. Aí vocês começam a ver a astúcia da cobra.
Isso é verdade? Não. A cobra sabe que isso é mentira? Ela sabe, porque ela é a mais astuta. Né? Por quê? Porque Deus disse que eles podiam comer de todas as árvores do jardim, menos uma. E a cobra está dizendo aqui que Deus proibiu de comer todas as árvores. Vocês entendem? Então, olha o jogo que a serpente está fazendo com Eva. É importante a gente observar o jogo que essa história está querendo mostrar, que é o jogo dos nossos adversários com todos nós. Não é? E o pior, por quê? Porque Deus havia permitido comer de todas as árvores menos uma. Deus não havia proibido de comer daquela árvore. Ele só havia dito o seguinte: olha, se você comer dela, vai ter consequência. Porque Deus não proíbe. Ele só adverte. Se vocês comerem, vai ter consequência. E para a história ficar mais dramática, qual era a consequência? Morte. Só que Adão e Eva comem e eles morrem? Não. Então era um símbolo. Ele quis dizer o seguinte: olha, a consequência é grave. Tão grave quanto a pior que tem, que é a morte. Que era para deixar Adão e Eva bem atentos nisso tudo. Não é? Só que, não sei se acontece com vocês, né? Mas eu vou contar uma história pessoal minha. Há muitos anos atrás eu estava com gastrite. Aí eu fui no médico. Aí chegou lá no médico, ele examinou, fiz a endoscopia, aí ele pegou e falou assim: ah, você está com gastrite. Aí ele falou assim: sabe batata frita? Café? Sim, sim, sei. Sabe aquela comida, aquela friturinha? Sei, sei. Sabe aquilo? Sei. Eu falei para ele: tá bom, doutor, você já falou tudo que eu gosto, e agora? Ele falou: então você não pode comer mais. E não é assim com a gente? Quando a gente vai no médico e o médico fala assim: você não pode mais fazer isso. A partir daquele dia, é a coisa que você mais precisa na tua vida. Você não consegue viver sem aquilo que ele proibiu. Não é assim? É assim. E foi assim com Adão e Eva, com o símbolo. Deus falou: ó, não coma disso. A partir daquele dia, era o que eles mais queriam comer. Eles não conseguiam ficar sem aquilo. Vocês entendem? E tudo é assim porque, se vocês continuarem na história, olha o que a mulher respondeu. Nós podemos comer do frutos das árvores do jardim. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nele não tocareis, sob pena de morte. Agora, na historinha, tem um detalhe aí, gente, que é fundamental e ele está muito sutil, muito escondido. Muito escondido. E ele é fundamental para a gente entender a história. Porque aqui nós estamos no 3:2. Se nós voltarmos para Gênesis 2:9, olha o que Deus diz. E Yahvé Deus fez crescer no solo toda a espécie de árvores formosas de ver e boas de comer. E a árvore da vida no meio do jardim. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, para Deus, qual é a árvore que está no meio do jardim? Qual é a árvore que está no meio do jardim? A árvore da vida. Para Eva, qual é a árvore que está no meio do jardim? A árvore proibida. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, isso é muito importante a gente entender. Quer dizer que a Eva pegou lá uma picareta, pegou uma pá, foi lá, cavou, pegou a árvore da vida que estava no meio do jardim, tirou. Foi lá, pegou a árvore do conhecimento do bem e do mal, tirou de onde estava, foi lá, plantou no meio do jardim e tal. Foi isso que ela fez? Não. O que está querendo dizer é o seguinte: é como é que Eva via o jardim. Deus queria que Eva visse como a parte principal do jardim a árvore da vida. Mas Eva via como a árvore mais importante, a árvore que estava no meio de tudo, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu digo mais para você, foi só porque Eva fez isso que a serpente conseguiu convencer ela. Porque se a árvore do bem e do mal já não fosse o principal foco de atenção da Eva,
por mais que a cobra fizesse, ela não ia convencer Eva de comer a maçã. A maçã não, né? O fruto proibido. Vocês entendem? Nenhum obsessor pode fazer a gente mudar de ideia. Agora, todo obsessor pode fazer com que aquilo que a gente já tem de semente no nosso pensamento fique o principal de tudo. E foi isso que a serpente fez. Por quê? Porque Eva já tinha colocado a árvore proibida como centro de atenção dela. Como diria na escola do professor Raimundo, Eva só pensava naquilo. Só pensava na árvore do fruto proibido. E, de novo, a árvore do fruto proibido não tem nada a ver com sexo, não tem nada a ver com pecado, não tem nada a ver com isso, nada, nada. A Bíblia não fala nada disso. É só a árvore do conhecimento do bem e do mal. Tá ok? E aí, a história continua. Não é? Vamos de novo, né? Aí a serpente continua o jogo dela. E a serpente diz assim: não morrereis. Mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. Então, primeira coisa, a serpente diz para Eva assim, não, essa história de que Deus falou que vocês iam morrer, não, esquece. Pode comer porque não vai haver consequências. Pode fazer o que está errado porque não vai ter consequência. Porque a partir do momento em que você começar a fazer isso, você vai ser como Deus. O que isso quer dizer? Olha o jogo que a serpente está querendo colocar. Olha, o negócio é o seguinte, Deus veio aqui, criou esse paraíso aqui, criou um monte de regra, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Esquece. Se você desobedecer a Deus, não vai acontecer nada. Você vai ser igual a Deus. E você pode fazer isso. Não tem consequência, não. Esse negócio de que Deus castiga, isso aí é conversa dele. Você tem liberdade, você pode fazer o que você quiser. Você pode ser como Deus. E como Eva tinha interesses, Eva já estava de olho no fruto proibido. O que aconteceu? Ela comprou a ideia da serpente. Ela acatou essa ideia de que eles poderiam ser como deuses. Ser como deuses significa que cada um pode criar suas próprias regras. Cada um pode criar suas próprias leis. E Deus não tem nada a ver com isso. Deus não pode impedir isso e Deus não pode te punir por causa disso. Isso é verdade? Não. Isso não é verdade. Mas foi isso que a serpente, que o adversário, queria criar na cabeça de todos. Que nós podemos criar as nossas próprias regras. Essa história de lei de Deus, que está escrito na consciência, joga a consciência para lá. Você pode viver muito bem com isso. Porque você pode fazer tudo. E no projeto original de Deus, está lá no início da Gênesis, Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Então, no projeto de Deus, nós poderíamos fazer isso, mas como co-operador, operando junto com Deus, como co-criadores, criando junto com Deus. Agora, a oferta da serpente era que nós podíamos fazer tudo isso, mas como adversários de Deus, criando as nossas próprias regras, criando os nossos próprios caminhos. Mas tem uma outra coisa aqui muito pior. Vocês já conseguiram enxergar? Mas aqui tem um truque da serpente escondido nisso tudo aqui, que é o objetivo dela. E está escondido na oferta que ela faz para a gente. E é muito perigoso.
Porque na proposta da serpente, olha o finalzinho, vós sereis como deuses, vírgula, o que mais? Versados no bem e no mal. Essa é a proposta da serpente. Você sabe o que é versados? Eu vou dizer para vocês, vocês podem mudar. Troca versado por expert, porque essa é a proposta. Então, a cobra está dizendo assim, vocês podem ser experts no bem e vocês podem ser experts no mal. Vocês estão percebendo? Isso é a proposta dos nossos adversários, que nós sejamos experts no mal. Isso é muito perigoso. Muito, muito perigoso. Você sabe o que é ser expert no mal? Eu vou dar um exemplo para vocês. Conhece esse cara aqui? Já viram? Quem que é? É Albert Einstein, né? O mundo era ignorante nas questões do átomo. O mundo era ignorante na potencialidade que estava embutida em cada partícula pequeníssima de átomos. Até que esse grande sujeito veio com aquela fórmula ali. E é igual a mc ao quadrado. Vocês sabem o que aquilo significa? Energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então, dentro de cada átomozinho, com essa fórmula aí, foi descoberto que havia uma energia fabulosa dentro de cada átomo. E que cada vez que você conseguisse quebrar o átomo, essa energia fabulosa ia ser libertada. Então isso era a ignorância. A partir do momento em que Einstein descobriu isso, nós éramos ignorantes com relação ao potencial de energia que estava dentro do átomo, já não éramos mais inocentes. Até aí, nós estávamos caminhando o caminho da árvore da vida. Porque essa energia podia ser utilizada de forma fantástica para beneficiar a humanidade. Mas aí alguns comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal e ficaram expert no mal. Aí sabe o que eles fizeram? Isso daqui. Vocês perceberam a diferença? Até um certo momento nós éramos ignorantes. Tranquilo. Se nós somos ignorantes, nós não podemos ser culpados pelos erros que cometemos. Quando nós deixamos de ser ignorantes, nós temos dois caminhos. Comer da árvore da vida, que é o plano de Deus, e continuar no caminho do bem. Comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, ficarmos expertos no mal e construirmos a bomba atômica. Para que se construiu a bomba atômica? Para matar. Para matar em grande escala, de forma rápida. Este é o plano da serpente. Vocês compreendem? Então isso estava embutido na proposta. E aí eu pergunto para vocês, nos dias de hoje, a humanidade tem comido mais da fruta da árvore da vida ou da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal? Não responde. Vamos ligar a televisão. Quando a gente liga a televisão, não importa o horário, não importa se tem criança na sala ou não, qual é o projeto que a gente vê que está vencendo? O da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal? Olhe os políticos, sem nada né? Eu não sou candidato a nada, não quero que vocês votem em mim, eu só quero que a gente analise o mundo que nós estamos vivendo. A maioria dos políticos, não todos, a maioria dos políticos tem comido de qual fruto? Da árvore da vida ou da árvore do conhecimento do bem e do mal? Os maiores empresários do mundo, qual o fruto que eles têm comido? Do fruto da árvore da vida ou do conhecimento do bem e do mal? O que projeto está sendo vitorioso na Terra nos dias de hoje? O projeto de Deus ou o projeto da serpente, do adversário? É por isso que a Terra é um mundo de provas e expiações.
O dia que a Terra deixar de ser mundo de prova e expiações e começar a ser um mundo regenerado, significa que o projeto da serpente, do símbolo que está aqui, do adversário, está perdendo. E que o projeto de Deus está voltando a ser o principal, aonde? No centro do nosso jardim do paraíso. Porque, gente, o jardim do Éden, o jardim do paraíso, não é um local lá, não. O jardim do paraíso está dentro de cada um de nós. Está aqui, está aqui. E a árvore que vai ficar no centro do jardim é cada um de nós que decide qual é. Vocês, nós é que vamos decidir qual é a árvore mais importante do nosso jardim. A árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal? A árvore da vida é o projeto de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o projeto do adversário. E a escolha é individual. A escolha é pessoal. Cada um de nós temos o direito de escolher ser a serpente. E a serpente é aquele que está principalmente no plano espiritual, influenciando de forma negativa a humanidade, mas que nós também encarnados podemos assumir o papel de serpente, ficar ali rastejando, dando bote, querendo envenenar os outros, você entende? É um papel, é um símbolo, gente. Então, cada um de nós podemos escolher ser a serpente nessa história. Cada um de nós podemos escolher ser Eva. E qual é o papel? É aquela que aceita, não, eu vou pagar para ver. Quem não, pode ser bom, pode ser que eu quebre a cara, mas eu tenho que experimentar, eu tenho que ver. Não pensa muito, tem interesse, não, porque se o projeto for bom, eu vou sair ganhando. Eu vou sair ganhando. Vocês entendem? Então é aquele que tem interesses, que faz a coisa movida por interesses. Então tem muita Eva aqui, lá fora. Aqui não. Né? Tem muita Eva aí fora. E a Eva, sem querer, ela é a agente para que o plano da serpente dê certo. Vocês entendem? Porque a serpente influencia a Eva e Eva age. Eva é um instrumento que recebeu a influência do adversário para agir para que o plano do adversário vença. E tem muito Adão aí fora? Aqui dentro não, lá fora está cheio de Adão. Né? O Adão é aquele lá, né? Olha, a coisa não está boa mesmo. Mas o que eu posso fazer? Eu, simplesinho aqui, humildezinho aqui, o que eu posso fazer para mudar isso? Não posso fazer nada. Está errado, está ruim, está feio. Mas eu não posso, eu sou umzinho só, como é que eu vou mudar o mundo? E aí se omite. Aí deixa o mal acontecer, deixa o mal proliferar, deixa o mal ganhar força, por omissão. E o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E quando se pergunta a espiritualidade, mas por que que o mal domina? É porque os bons são omissos. É porque os bons não agem. Não é isso? É porque os bons são Adão. São aqueles que ficam lá, como diria o grande filósofo baiano, Raul, ele dizia assim, eu é que não fico com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas o Adão fica. Fica lá, com a boca escancarada, talvez já não tão cheia de dentes, mas esperando a morte chegar. Né? Vocês entendem? Então, eram essas reflexões que eu queria trazer para vocês. Né? Salvou minha vida. O ar afetou a minha ação. Então, gente, em certa forma, a cobra tinha razão. Nós podemos comer tanto da árvore da vida quanto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Deus não proibiu a gente de comer. Deus só disse o seguinte: se comer vai ter consequências. E vocês vão ter que arcar com as consequências. A cobra diz assim, ó, pode comer porque não tem consequências, vocês não vão morrer. E tenta nos convencer disso. Mas a lei de Deus, ela é justa. Tem consequências. E infelizmente para nós a consequência é o mundo que nós estamos vivendo. É porque a grande maioria está ainda optando por comer da árvore do fruto proibido. Ainda se deixa levar pelo papo, pela lábia, pela astúcia da serpente. E fala, não, tá, eu posso ganhar com isso, não importa os outros. Se todo mundo perder, mas eu ganhar, tá ok. É a Eva. Vocês entendem? Ou então, podemos ser Adão. A escolha é nossa. Nós podemos ser omissos, podemos ficar lá no nosso canto, dizer isso não tem nada que nem Adão, né? Não fui eu, Deus. Foi ela lá, ó. É ela que veio com essa história e fez eu comer o fruto. Eu comi. Não, tudo bem, mas a culpa é dela, não é minha. Vocês entendem? Nós podemos? Podemos. Podemos continuar Adão? Podemos. Temos todo o direito. Mas tem consequências. A primeira consequência é que, enquanto nós continuarmos comendo do fruto proibido, a Terra continuará sendo um planeta de provas e expiações. E cada vez as provas são piores e as expiações são mais duras. A opção é nossa. A opção é nossa. Então fica o convite para que a gente possa refletir sobre toda essa historinha. Vocês gostaram da historinha? Só tem 4.000 anos ela, né? Ela continua atual? Atualíssima. Uhum. A espiritualidade foi sábia em intuir, né, a Moisés para escrever, porque dizem que foi Moisés que escreveu a Gênesis, né? Há controvérsias, mas dizem que foi, porque se foi Moisés que escreveu, ele escreveu a própria morte dele, porque os 4 primeiros livros vai até depois da morte dele, né? E foi ele que escreveu, então tá meio estranho, né? Mas a espiritualidade foi muito sábia e foi muito caridosa conosco de trazer essa história, para que a gente, agora que já não somos mais crianças, que a gente possa olhar isso e ver mais do que uma historinha boba de uma cobra que fala, que dá uma maçã que não é maçã, porque lá não diz, né? Que a Eva come a maçã e que aí começou o pecado original. Vocês perceberam quanto mais tem por trás dessa história? E eu vou dizer para vocês, nós estamos falando só de um aspecto, porque se você pode pegar essa mesma historinha e pode ver 1000 outras coisas nela. De tão profunda e de tão complexa que é essa historinha de Adão, Eva, cobra e paraíso. Nós podemos ver aí exilados de capela? Nós podemos. Nós podemos ver aí todo aquele processo evolutivo, né? Podemos. Nós podemos ver como na última palestra que eu fiz, a relação do bem e do mal, as lutas de forças, podemos, está tudo aí, né? A gente só precisa ter olhos para ver e se esforçar um pouquinho para encontrar tudo que está por trás dessa história, né? E eu, mais uma vez, para terminar, eu tenho que confessar para vocês que tudo que está aqui, eu fui meio Adão, porque eu não fiz nada, nenhum esforço para poder trazer isso para vocês. Tudo isso aqui eu copiei do Haroldo Dutra, né? Do estudo que ele faz da Gênesis, né? Se vocês quiserem se aprofundar, vocês peguem ali a aula 50, 51, 53 e 54 do estudo do Haroldo Dutra, que ele vai trabalhar tudo isso que eu trouxe para vocês aqui. É um estudo maravilhoso que eu recomendo a todos que tenham paciência de ver, porque cada um desses é em torno de 40 minutos a 1 hora, mas vale a pena estudar, porque o que eu trouxe aqui foi só um pequeníssimo... No podcast ou no YouTube? No YouTube. No próprio YouTube você pega. No próprio YouTube. O que mais me impressionou, na realidade, essa história é fantástica, né? Então, mas o que mais me impressionou foi a fidelidade com a característica da Eva e do Adão, sabe? Porque é muito... E da serpente. E da serpente.
Então, assim, foi muito bonito ver como a espiritualidade captou a essência humana, porque, infelizmente, gente, cada um de nós traz dentro de si um pouquinho de serpente, um pouquinho de Eva e um pouquinho de Adão. Cada um de nós. Em certos momentos da nossa vida, do nosso dia, nós ora somos serpente, ora somos Eva, ora somos Adão. Por isso que não pode fixar num homem e numa mulher, porque todos nós somos isso. E o mais importante, porque aí há quatro, né? Deus está sempre por trás, né? Mas aí nós temos 3 símbolos ali. A serpente, Adão e Eva. 2 são humanos, 1 é animal. Até isso tem um simbolismo, porque quem assume o papel igual ao da serpente deixa de perder as características humanas e se torna como um animal. Por isso que ali a serpente está simbolizada, a personalidade, a característica da serpente está simbolizada num animal. Porque ele perde a sua característica humana. Por quê? Porque ele deseja o mal. Ele sente prazer com o mal. Ele deixa de ser a imagem e semelhança de Deus. Ele deixa de perder a característica humana e vira animal. E nós, todas as vezes em que nós assumimos cada vez mais o papel de serpente, mais animal nós vamos nos tornando. Mais distante de seres humanos criados à imagem de Deus nós nos tornamos. Fica também um alerta para cada um de nós. Vamos estar atento que papel nós estamos assumindo nas nossas vidas, porque sabemos que não há castigo, porque Deus não castiga, mas há consequências de todos os atos, de todas as opções que nós trazemos para nós mesmos. Muito obrigado. Até.